Mas o Lucas, parece que o negócio fica até mais fácil, né? O céu desce sobre nós. Te amo, irmão. Deus te abençoe poderosamente. Gente, apesar, né, dessa cara de 15 aqui, eu tenho 26 anos, sou um jovem pastor, um jovem pregador, e eu casei cedo, né? Casei com 21 anos. Quem é feio não pode dar mole, né? Tem que casar logo. E Jesus me deu uma mulher muito linda. Minha muito digna esposa, pastora Thalita. Quando Deus quis me abençoar, pastor Fenelon, Ele me deu a minha esposa. Eu não era merecedor, não. Mas a graça me alcançou. Então, lá vai um conselho para a juventude aí. Não demora muito não, viu, meu filho? Aproveita hoje aí, sai daqui já amarrado para o altar. Para tu não perder a tua bênção. Jesus me deu esse presente e ainda nos presenteou com a Nicole. Lá em casa eu tenho uma missionária, tem 2 anos. Mas ela é pentecostal, é igual o pai. Linda, igual a mãe. Que Deus abençoe. Pastor Fenelon, se me permitirem voltar, aí eu venho com o pacote completo. Eu prego, Thalita canta, e Nicole marcha e corta o laço. E o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe. Gente, abram comigo as vossas Bíblias. O Evangelho escrito por João. O Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Capítulo é o de número 20. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para esta primeira noite. E o Espírito Santo confirmou essa palavra no meu coração. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 20. Para esta noite eu quero pregar sobre a ressurreição de Jesus. João, capítulo de número 20. Glória a Deus. Eu quero ler a partir do versículo de número 11, para a nossa breve meditação. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 20. A leitura será a partir do versículo que está inserido no parágrafo de número 11, por favor. Está escrito assim: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, em outras traduções, pensando que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai.
Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. E você diz amém. Antes de se assentar, dedo de profeta lá em cima. Levante o dedo de profeta. Isso. Olha lá que lindo. Com carinho e respeito, em ato de união e comunhão, você vai apontar o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você. Com carinho e respeito. Isso. Interaja com ele, interaja com ela. Diga para esse crente, diga, meu irmão, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Meu Deus, se assente adorando, se assente. Aleluia. Meu Deus. Redobre a sua atenção, por favor. Serei breve, mas serei fiel. Estamos em uma noite propícia. Há uma temática nessa festa. E nós viemos aqui e estaremos aqui esses dias, nada mais, nada menos do que para mergulharmos nessa maravilhosa graça. Quando eu falo da graça, eu lembro que essa maravilhosa graça não foi de graça. Essa maravilhosa graça teve um preço. E preço de sangue lá na cruz do Calvário. Jesus que na sexta-feira da paixão fora crucificado. Uma sexta-feira de dor, uma sexta-feira de sacrifício, uma sexta-feira de medo. Passa-se o sábado do silêncio. Só que o primeiro dia da semana, o sol raiou. E com o amanhecer de um novo dia, começa um tempo novo, uma nova história. O derramar de uma tão grande graça. Jesus Cristo ressuscitou. A certeza da nossa vitória é que Ele está vivo. É por isso que nenhum de nós sairemos daqui do jeito que nós chegamos. Nós sairemos daqui essa noite mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vencedor nós já somos, porque lá na cruz do Calvário, a sua graça nos alcançou. E Ele nos fez vencedor por intermédio do seu sacrifício. Só que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Vencedor você já é. Depois dessa festa tu sai daqui mais do que vencedor. O texto que ora lemos fala-nos sobre a ressurreição. O
capítulo de número 20, o versículo 1, diz que era domingo pela manhã, ainda estava de madrugada, e Maria Madalena foi ao túmulo. O túmulo que puseram o corpo do nosso Senhor era um túmulo novo, era o túmulo de José de Arimateia. Todos nós sabemos que José de Arimateia fora discípulo oculto de Jesus. E por que José de Arimateia era discípulo oculto? Porque José de Arimateia era um político, ele era um senador. Era José de Arimateia quem tramitava entre a maior cúpula religiosa, que era o Sinédrio, e o governo da Judéia. Inclusive foi José de Arimateia quem reivindicou o corpo do mestre, pois Jesus fora crucificado. Deuteronômio diz que todo aquele que fosse crucificado seria considerado maldito. E Jesus se fez maldito para na cruz do Calvário quebrar toda a maldição sobre a minha e sobre a tua vida. E você crê nisso, diga glória a Deus. É José de Arimateia quem vai dar um sepultamento digno ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo era novo, ninguém havia usado. José de Arimateia havia comprado aquela propriedade, cultivado um jardim junto ao túmulo. E eu preciso aqui abrir um parêntese, até porque não foi muito difícil para José de Arimateia emprestar o túmulo novo a Jesus, porque lendo os evangelhos, nós percebemos que todos os lugares que Jesus passou aqui na terra, ele deixou desocupado. Eu vou te dar só alguns exemplos. Ele passou na manjedoura, a manjedoura está vazia. Ele passou na cruz do Calvário, e a cruz está vazia. Ele passou no túmulo de José de Arimateia, e se você for lá em Israel, o túmulo está vazio. E o trono permanece ocupado para todo sempre. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então Maria está indo ao túmulo. O texto diz que ela está levando aromas, especiarias, para ungir o corpo do mestre. Só que eu preciso chamar a sua atenção, porque cada evangelista tem um ponto de vista a respeito do que aconteceu no cenário da ressurreição. Se nós lermos o capítulo de número 20 e 26, se não me falha a memória, do Evangelho de Mateus, Mateus falando dessa mesma ressurreição, Mateus diz que foram ao túmulo duas Marias. Marcos diz que foram ao túmulo 3 Marias. Lucas diz que foram elas, sem dar quantidade exata de quantas eram. E João diz que foi apenas Maria. Pastor, então quem está correto em sua narrativa?
aquele que diz que eram duas Marias, aquele que diz que eram três Marias, aquele que diz que eram elas, sem dar quantidade de quantas eram, ou João, que mencionou apenas Maria Madalena. A verdade é que todos estão corretos dentro de suas narrativas. Até porque, se você se atentar às narrativas, Maria Madalena está em todos os evangelhos. E quem era Maria Madalena? Maria Madalena era aquela que fora liberta de 7 espíritos malignos. Maria Madalena é aquela que fora pega no ato de adultério. E quando jogaram ela aos pés de Jesus, para tentar colocar Jesus à prova, Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Você vai encontrar Maria Madalena em todas as narrativas dos evangelistas. É porque Marcos decidiu mencionar que eram 3, João decidiu mencionar apenas 2, Lucas decidiu não mencionar quantas eram, e João fez questão de mencionar apenas Maria Madalena. Pastor, por quê? Simples. Porque a primeira mulher, como também o primeiro ser humano que Jesus se apresentou após a ressurreição, fora Maria Madalena. Eu estou dizendo para alguém que Jesus, quando ressuscitou, ele poderia ter aparecido em Jerusalém. Ele apareceu primeiro para Maria. Ele poderia ter aparecido primeiro para os seus discípulos. Ele apareceu primeiro para Maria. Ele poderia ter aparecido primeiro para sua mãe, mas ele apareceu primeiro para Maria Madalena. E por que é que Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena? Aqui eu encontro a primeira definição de graça após, ou a primeira manifestação de graça após a ressurreição. Por quê, pastor? Porque tinha tanta gente para Jesus escolher para ser a pregadora ou pregador da ressurreição. Jesus escolheu Maria. Eu vou começar aqui. Jesus ressuscitou, aparece a Maria em forma de jardineira, e nós lemos o texto. E quando Maria viu Jesus, o texto diz que primeiro ela não reconheceu, porque pensava ela que fosse um jardineiro. Jesus olhou para ela e disse: mulher, a quem procuras? A quem buscas? E ela estava chorando muito, porque ela estava tomada por uma fragilidade emocional. Ela estava tomada de desespero, até porque dá para se entender. Na sexta-feira ela viu seu mestre sendo açoitado, sendo torturado, sendo crucificado, sendo sepultado, e agora no domingo ela vai visitar o túmulo para cuidar do corpo. E quando ela chega lá, supostamente o corpo havia sido roubado. Ela está desesperada. Quando ela olha para Jesus em forma de jardineiro, ela não reconheceu e ainda acusou Jesus: se foi tu que levou, diga-me aonde o pusestes e eu o buscarei. Jesus viu que ela não reconheceu, porque nem todo mundo vai reconhecer quando ele está presente. Eu vou repetir isso: nem todo mundo vai reconhecer quando ele está presente. Não, por quê? Porque reconhecer quando Jesus está presente é para quem tem sensibilidade para entender. Independente da forma que ele vier, ele pode vir em fogo, ele pode vir numa brasa, ele pode vir numa chama, ele pode vir como um anjo, mas ele também pode
pode vir como jardineiro, mas quem tem sensibilidade entende quando ele está presente na casa. Quem tem sensibilidade entende quando ele está presente. Maria não percebeu, acredito pelo momento, pela crise, pelo desequilíbrio, mas Jesus chamou ela pelo nome. Quando Jesus chama ela pelo nome, ela reconhece, porque o tom, o timbre do mestre, a forma dele me chamar pelo nome, só ele sabe falar comigo desse jeito. Quando Jesus disse Maria, ela olhou e disse Raboni, que quer dizer mestre. Quando ela vai agarrar Jesus, pastor Fenelon, Jesus dá um passo para trás e diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vá, meus irmãos, e diga a eles: eu vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu não sei quem é que vai pegar. O texto diz que Maria foi aos discípulos e anunciou que viu o Senhor e que ele lhe dissera isto. Eu vim nesta noite dizer para alguém que a primeira manifestação de graça após a ressurreição foi com Maria Madalena. Jesus poderia ter escolhido qualquer um dos discípulos que posteriormente se tornariam apóstolos. Jesus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, até propriamente José de Arimateia, mas para pregar a mensagem da ressurreição, a primeira que Jesus escolheu foi Maria. Por quê? Porque aqui entra multiforma e graça. Quem ninguém dava nada, Jesus diz: eu quero. Quem ninguém acredita, Jesus diz: eu quero. Quem ninguém usaria, Jesus diz: eu quero. Ninguém escolheria Maria como a primeira pregadora da ressurreição, mas Jesus olhou e disse: independente do que você fez, independente do que você foi, eu acho graça em ti, e vai, e vai, e vai. Meu Deus do céu, levante uma das suas mãos lá no terceiro andar. Oh, eu estou sentindo graça. Levante a mão lá do terceiro andar. Nenhum de nós éramos merecedores de estarmos aqui esta noite. Nenhum de nós éramos merecedores de estarmos sentados aqui em uma noite tão linda, em uma noite tão cheia de graça. Eu não era merecedor de estar ministrando para essa multidão de jovens essa noite. Nenhum de nós aqui, seja de qual cargo eclesiástico que for, seja qual a tua ocupação ou a tua função na obra de Deus, nenhum de nós merecíamos. Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Só que Jesus, com a sua maravilhosa graça, ele olhou para você lá no mundo, ele olhou para você lá no baile, ele olhou para você lá no forró, ele olhou para você lá no crime, ele olhou para você esquecido, ele olhou para você desacreditado, ele olhou para você e alguém disse: esse aí vai ser mais um. Só que quando alguém disse: para esse aí não tem jeito, Jesus entrou no negócio e disse: vai ser vaso, vai ser profeta, vai servir a Deus, vai ministrar, vai cantar, vai ser grande nessa terra. Se tem alguém que é grato pela graça de Deus, levante a sua mão. Ai, Jesus, Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer para alguém aqui em Paraupebas essa noite: ele está levantando uma geração aqui dentro, mas tão cheia da graça, mas tão cheia da graça, que aquilo que alguém pensou que tu não tinha capacidade de fazer, Jesus vai colocar na tua mão a autoridade. É você que ele vai usar, é você que ele vai usar, é você que ele vai usar. Ai, Jesus, interaja, eu estou sentindo ele aqui, interaja com alguém perto de você, dê um sorriso para esse crente, dê um sorriso para essa pessoa e diga: é você que ele vai usar. Lá naquela faculdade é você,
lá no meio da tua parentela, é você. Lá naquela empresa, é você. Lá naquele bairro, é você. Lá naquela congregação, é você. Ai, meu Pai do céu, é você que Ele vai levantar, é você que Ele vai usar. Pastor, mas e o que eu fiz? Maria também não tinha um currículo admirável, mas Jesus olhou e disse: eu já te salvei, eu já te libertei, eu já te perdoei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ai, meu Deus, eu não sei quem vai pegar. O texto diz que Marcos, eu gosto da narrativa de Marcos, porque Marcos diz que elas estavam indo em direção ao túmulo para ungir o corpo do mestre, para cuidar do corpo do mestre. Só que pega esse pormenor. Marcos diz que a pedra que colocaram no túmulo do mestre era muito grande. Diga para quem está perto de você, diga: a pedra era muito grande. Diga, era muito grande. 3 mulheres não conseguiriam remover aquela pedra sozinho. Ei, você sabe que havia uma polêmica muito grande a respeito da crucificação e da morte, como também do sepultamento do mestre. O sistema religioso, junto ao governo da Judéia, pediu para que o túmulo fosse selado. O túmulo foi selado com o selo de Roma. Soldados colocados a postos em turnos diferentes para guardar a integridade do túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas mulheres, Maria Madalena estava liderando aquela comitiva. Elas estão indo de madrugada, ainda estava escuro, mas elas estão caminhando para o túmulo. E qual é o propósito? O propósito é acessar o túmulo do mestre para cuidar do corpo. Então o que elas queriam, eu não sei quem vai pegar. O que elas queriam era acesso ao túmulo, acesso ao corpo. Só que como é que elas vão acessar o túmulo do mestre se há uma pedra muito grande, que no mínimo 12 homens precisariam para remover aquela pedra? Os soldados da guarda romana não removeriam a pedra para aquelas mulheres, nem que elas implorassem. Só que isso aqui é fé. Ai, meu Deus, eu não sei quem vai pegar. Eu não sei como eu vou entrar, mas eu vou. Eu não sei como eu vou acessar, mas eu vou. Eu não sei como eu vou chegar no corpo dele, mas eu vou. Porque quem tem fé não fica de braço cruzado esperando alguma coisa cair do céu. Quem tem fé, independente do empecilho, independente da impossibilidade, independente da realidade, quem tem fé descruza os braços, enche o vaso de óleo e diz: eu vou. Deixa eu ver se tem alguém que já preparou um guento aqui. Deixa eu ver se já tem gente que preparou óleo para ungir. Deixa eu ver. Eu não sei se você vai crer, só que enquanto elas estão caminhando em direção ao túmulo, elas não estão vendo, elas não sabem, mas lá no túmulo está acontecendo um reboliço. Mateus diz que enquanto elas caminhavam, houve um terremoto dentro do túmulo. Eu não sei quem vai pegar. O túmulo começou a tremer. E eu não sei quem é que vai pegar. O texto diz: era um tão grande terremoto. Diga para alguém: um tão grande. Não, fala com autoridade, diga: um tão grande. Ei, essa expressão, um tão grande terremoto, se repete em Atos, capítulo 16, versículo de número 25. Ai, esse lugar vai tremer. Olha o que diz o texto: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente
repente no original, aquilo que eu não esperava, mas aconteceu, porque com Deus é assim. É quando você não está esperando, de repente é que ele acontece. É quando você não está esperando, de repente é que ele aparece. É quando você não está, ai meu Deus, o de repente de Deus vai chegar para alguém aqui essa noite. Deixa eu ver quem está preparado. Deixa eu ver se aqui em cima tem alguém preparado para receber o de repente. Lucas Augustinho, de repente sobreveio um tão grande terremoto que abalou os alicerces do cárcere. O texto diz que todas as prisões se abriram, os cadeados caíram, aleluia, e Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus. Eu não sei quem é que vai pegar esse mesmo tão grande terremoto que abriu a porta da prisão. Foi o mesmo tão grande terremoto que abriu a porta do túmulo. Alguém já pegou? O mesmo tão o mesmo tão grande terremoto que abriu a prisão do cárcere é o mesmo tão grande terremoto que abriu a porta do túmulo. Pastor, por quê? Porque não é terremoto, é um tão grande terremoto. Pastor, por que não terremoto? Porque terremoto é efeito da natureza. E quando é que um terremoto, efeito da natureza, acontece? Quando duas placas tectônicas se movimentam, e quando elas se movimentam, as ondas liberadas pelo movimento, pelo choque dessas placas tectônicas, causam o tremor, que no mar gera um maremoto, na terra causa um terremoto. E você já observou ao longo da história o que os terremotos fizeram. O terremoto, efeito da natureza, mata. O terremoto, efeito da natureza, destrói. O terremoto, efeito da natureza, causa catástrofe. O terremoto, efeito da natureza, dizimou a Tailândia quando veio o tsunami. O terremoto, efeito da natureza, causa dor, causa medo, causa pavor. Só que eu não sei quem é que vai pegar. Na Bíblia existe o tão grande terremoto que é diferente do terremoto efeito da natureza, porque na Bíblia o tão grande não é efeito da natureza, o tão grande é efeito divino. O efeito da natureza é terremoto natural, o tão grande terremoto é efeito sobrenatural. Eu não sei quem vai pegar. O terremoto da terra vem de baixo, mas o tão grande terremoto vem de cima, vem de cima, vem de cima, vem de cima, vem de cima. Pastor, e o que é que aconteceu? O túmulo começou a tremer, o túmulo começou a tremer, o túmulo começou a tremer. Enquanto as mulheres estão caminhando em direção ao túmulo, elas não estão vendo, mas lá no túmulo desceu um anjo. Desceu um anjo. Esse lugar vai tremer. Desceu um anjo. Eu não sei quem vai pegar a profecia. Aquilo que era para 12 homens, no mínimo, fazer, um anjo sozinho fez. Ele removeu a pedra. Ele removeu a pedra. Ele removeu a pedra. Jesus dos crentes, levante as duas mãos lá em cima, porque eu vou profetizar. Deus me trouxe no primeiro dia desse congresso para dizer para alguém qual era a pedra que impedia o teu acesso à graça de Deus essa noite. Eu vou começar a contextualizar. Qual era a pedra que te impedia de viver a maravilhosa graça de Deus? Pastor, a minha pedra é o pecado, a minha pedra é a pornografia, a minha pedra é a prostituição, a minha pedra é a falta de recursos, a minha pedra é a porta que está fechada, a minha pedra é o problema da minha família, a minha pedra eu não sei, a minha pedra é a incredulidade, a minha pedra é a frieza, a minha pedra é o complexo de inferioridade, a minha pedra é a síndrome do pânico, a minha pedra é a depressão, a minha pedra é a falta
autoestima. Eu não sei qual era a pedra que para você era impossível sair do teu caminho hoje. Só que a graça, ela é maior do que o oceano. Não tem pedra que impeça o oceano da graça. Quando ele quer, ai Jeová, não tem pedra. Deus vai começar a tomar os vasos. 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 Esse lugar vai tremer. É hoje. É hoje. É hoje. Eu estou arrepiado. Jesus de Nazaré está nessa casa. Eu vim como boca profética. Eu não sei qual era a pedra que tentou impedir a tua vitória, mas eu tenho uma boa notícia. O anjo já desceu, já tirou a pedra, já tirou, já briosa. Ai meu Deus, eu vou te dar 30 segundos para você receber o que o céu está liberando aqui agora. Eu não sei quem vai pegar. O texto diz que o anjo removeu a pedra. E pega esse pormenor. Ele removeu a pedra, Luquinhas, e ele se assentou em cima dela. Eu não sei quem vai pegar. Ele não só remove, ele se assenta em cima da pedra. Pastor, por que que ele remove e se assenta? Porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. Jesus dos crentes, eu estou recebendo graça, eu estou recebendo autoridade. Eu vou profetizar para alguém aqui essa noite. Deus te trouxe aqui no primeiro dia para te dizer: se prepara, porque esse será o melhor congresso de toda a tua história. A pedra acabou de ser removida da tua vida aqui hoje. E quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Vem comigo. Quando Maria, João capítulo 20, versículo 1, quando Maria chegou, a pedra já estava removida. A pedra já estava removida. Jesus, só porque tem um vaso marchando lá atrás, eu vou profetizar. Quando tu sair desse culto hoje, que tu chegar em casa, a pedra já vai ter sido removida. 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 Aqui em cima tem glória. Aqui em cima tem glória. Aqui em cima da Deremaicho, Prefa, Uracalamanderebia. Jesus. Quando Maria chegou, a pedra estava removida. E o que ela fez? Entrou. Fala para alguém: ela entrou. Diga com autoridade: diga, ela entrou. Ei, ninguém vai te impedir de entrar. Ai Jesus, eu vou repetir: ninguém vai te impedir de entrar. Alguém olhou para você e disse: vai no congresso, você fez isso, você fez aquilo, você não pode. Vai adorar, vai dar glória, vai vestir a camisa, vai sentar no conjunto, vai fazer parte do coral. Quem é que tentou colocar o pé na porta para te impedir de entrar? Só que eu vim com uma palavra. Hoje a graça liberou acesso. Eu preciso de alguém para dar glória. Hoje a graça liberou acesso.
Olha o que vai acontecer. Quando Maria entrou, Maria viu que o túmulo estava vazio. Ela correu até os discípulos e ela achou no caminho dois, Pedro e João. Ela disse: roubaram o corpo do Senhor. Aí você conhece a história. Pedro e João correram. O texto diz que quando Pedro entrou, Pedro viu os lençóis no chão, o lenço dobrado. João entrou e o texto diz que ambos creram. Eles se retiraram de lá. Só que Maria, versículo 11, continuou do lado de fora do túmulo chorando, chorando, chorando. Eu não sei quem é que vai pegar. Quando ela se abaixou e olhou dentro do túmulo, ela viu dois anjos. Eu disse quantos anjos? Eu disse quantos anjos? Dois anjos vestidos de branco, sentados onde puseram o corpo do mestre. E olha o detalhe. Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela é rica em detalhes. Dois anjos vestidos de branco, um à cabeceira e outro aos pés. A pedra que colocaram o corpo do mestre era uma espécie de pedra retangular. Então quando ela olha dentro do túmulo, ela vê dois anjos vestidos de branco, sentados um na ponta e outro na outra. E se eu te disser que ela não reconheceu que era anjo, você acredita? Claro, se ela viu Jesus em pé e não reconheceu, tu acha que ela iria reconhecer anjos? Eu acho que na mente dela, Thalita, ela pensava assim: não, deve ser Pedro e João. Mas o texto diz: vestidos de branco. E só uma observação: Lucas diz que a roupa era resplandecente. Então ela está vendo dois anjos vestidos de branco e com roupa. Tem gente que está diante do sobrenatural, mas a crise, a pandemia, a luta, o desespero cegou a visão e o entendimento da pessoa. E tem gente que está diante do sobrenatural, mas não está reconhecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Essa noite o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. É uma noite de sobrenatural. Ela não só viu, ela ouviu. Porque os anjos disseram assim: mulher, por que choras? Aí ela respondeu, porque ela não só viu, ela ouviu e ainda falou: é porque levaram o corpo do mestre, levaram o corpo do meu Senhor, e eu não sei aonde o colocaram. Eu tenho uma palavra. Deus preparou a primeira noite para dizer para alguém: há uma resposta do céu sendo liberada para a tua vida hoje. Eu vou profetizar para esse coral. Há uma resposta do céu sendo liberada para a tua vida hoje. Pastor, por quê? Porque anjo na Bíblia fala de resposta. Principalmente no Novo Testamento. Quando Deus quis comunicar a Maria que ela seria mãe do Salvador, Deus mandou o quê? Um anjo. Quando Deus quis testificar a José que o que Maria estava gerando era do Espírito, Deus mandou o quê? Um anjo. Quando Deus quis dizer para Zacarias que Isabel, sua mulher, daria luz a um filho, Deus mandou o quê? Um anjo. Quando Jesus curou o coxo do tanque de Betesda, ele esperava 38 anos o quê? Um anjo. Quando Jesus venceu a tentação no deserto, Deus mandou quem para servir Jesus? Anjos. Por quê? Porque anjo fala de resposta. Fala para alguém: tem resposta para tu aqui hoje. Diga: tem resposta. Quando ela olhou e viu dois anjos vestidos de branco
na ponta e outro na outra. Eu não sei quem é que vai pegar. Eu não sei se isso te reporta alguma coisa, mas eu vou te refrescar. No Antigo Testamento, qual era o símbolo máximo da presença de Deus revelada a Moisés? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era um caixote de madeira revestido de ouro por dentro e por fora. A tampa da arca, também chamada de propiciatório, era uma tampa retangular, revestida de ouro, e esculpida do ouro, 2 anjos, 2 querubins, um na ponta e outro na outra. E no meio dos 2 querubins havia a Shekinah de Deus, a glória de Deus. Aquilo era a representação da presença, ou o símbolo máximo da presença de Deus. Só que vamos para a Bíblia. Quando Jerusalém foi sitiada, quando Jerusalém foi queimada e destruída, a Arca da Aliança não se viu mais. Os arqueólogos não sabem dizer o paradeiro da arca. Os teólogos não sabem dizer o paradeiro da arca. Os historiadores também não sabem dizer o paradeiro da arca. E eu vou mais. Nem a ficção, no filme do Indiana Jones, soube dizer o paradeiro da arca. Mas, lendo a Bíblia, Maria olhou dentro do túmulo e viu 2 anjos, um na ponta e outro na outra. Eu não sei se isso te lembra alguma coisa. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração. E como diz meu amigo pastor Raí Carmelo, isso não tem no Google. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Quando Maria olhou dentro do túmulo, ela viu a representação do propiciatório. Eu vou repetir. Ela viu a representação do propiciatório. E o que é o propiciatório? É uma tampa retangular de ouro, esculpida do ouro, um anjo na ponta e um anjo na outra, um anjo na ponta e um anjo na outra. E Jesus foi sepultado dentro do túmulo, uma pedra retangular, um anjo na ponta e um anjo na outra. Pastor, mas ok, para ser a representatividade do propiciatório, está faltando a presença. Cadê a presença? Lê o texto não. Quando Maria se virou, ela viu Jesus em pé, em pé, em pé. Esse lugar vai tremer. Esse lugar vai tremer. Pastor, por quê? Porque a presença de Deus não está mais num caixote de madeira. A presença de Deus é Cristo. É Cristo. É Cristo. Olha a glória aí. É Cristo. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é das línguas estranhas, aumenta o volume. Deus me trouxe no primeiro dia desse congresso para dizer: a presença de Deus não foi sepultada. A presença de Deus está em Paraupebas essa noite. Essa noite. Essa noite. Isso.
Quando Maria viu, Luquinha, os dois anjos, representação do propiciatório, quando ela olhou para trás e viu Jesus em pé, ele não está morto, ele está vivo. Por quê? Porque ele é a glória da segunda casa. Esse lugar vai tremer. Ageu, capítulo 2, versículo 9 diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem gosta de Bíblia vem comigo. Quando Ageu diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, ele não está falando do templo de Salomão, porque um templo como o de Salomão nunca mais existirá. Quando ele fala da glória da segunda casa, ele não está falando do barracão de madeira. Quando ele fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, ele não está falando do templo de Herodes. Quando ele diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, ele está falando de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a glória de Deus aqui na terra. E veio na primeira glória, ele veio como ovelha muda, levada ao matadouro. Mas na segunda glória, ele vem como leão da tribo de Judá. Na primeira glória, ele veio como servo de Deus. Na segunda glória, ele vem como sumo sacerdote da igreja aqui na terra. Na primeira glória, ele foi ferido de Deus e oprimido. Mas na segunda glória, ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo. Vai explodir. Na primeira glória, ele veio sentado no jumentinho. Na segunda glória, ele vem sentado num cavalo branco. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Quem é das línguas estranhas, aumenta o volume. Quem é do glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Porque haverá uma apoteose de glória no meio dessa casa. Eu vim como profeta para dizer para alguém: nem a morte foi capaz de segurar a graça de Deus. E aqui nessa noite, Deus te trouxe para receber mais uma vez a porção da graça, a porção da glória. E só quem está preparado para receber, levante as duas mãos lá no terceiro andar. As duas. Meu Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo não fala mais em português. Começa a orar em línguas agora. Ora em línguas. Quem é batizado, ora em línguas. Ora em línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo, começa a abrir a boca e dar glória agora. Porque Jesus está me dizendo: eu estou liberando unção de batismo com o Espírito Santo aqui agora. A glória da segunda casa é maior. Olha a unção. Olha Deus tomando os vasos. Olha Deus tomando os vasos. Olha a unção. Pegou. Uricalaxé. Urabacalabaxadarabá. Olha a glória aí. Entra.
pedra já foi removida, a resposta já foi liberada, e a glória de Deus está entre nós, e milagres estão acontecendo. Quem está em casa assistindo essa transmissão, aonde você estiver agora, recebe essa glória que está descendo no templo central. Você que está em casa, pega, 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 pega. Jesus, meu Deus, meu Deus, eu acabo de receber, eu estou todo arrepiado. Eu acabo de receber uma informação do céu. Jesus me disse que vai começar a curar pessoas na internet e aqui dentro do templo. Agora, espíritos de enfermidade estão caindo por terra. Aqui, aqui, aqui. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Olha a glória aí. Treme, 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 treme. Quem está sentado, pula da cadeira. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Meu Deus, olha lá, olha lá. Pega, olha lá, pega, olha lá, pega. Jesus, Jesus, Deus, aqui no coral, manda uma bola de fogo agora. Pega, pega, pega. Tem dons espirituais sendo liberados agora. Tem dons espirituais sendo liberados agora. O Espírito Santo está liberando dons, 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 dons. Pega. Jesus me disse: Renan, eu vou levantar uma geração aqui dentro hoje, mas tão cheia do Espírito Santo, mas tão cheia do Espírito Santo. Não se assuste quando você estiver na fila do mercado e Deus começar a te dar visões e revelação. Não se assuste, ei mãe, quando teu filho acordar de madrugada falando em línguas estranhas, assim diz o Senhor, e há de ser que nos últimos dias derramarei, 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 derramarei. Meu Jesus, que é isso? Varão, eu não vou mais pregar. Ainda tem amanhã. O Espírito Santo de Deus falou comigo: Renan, eu vou marcar a abertura desse congresso hoje com batismo com o Espírito Santo. Quem crê nos mistérios de Deus? Deixa eu ver. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Pastor, eu não falo em línguas ainda. Sai do teu lugar e corre aqui no altar. Vem rápido. Mas é rápido. Pastor, eu não falo em línguas estranhas. Eu quero ser batizado em línguas. Sai do teu lugar e vem para o altar. Mas o jeito que você vir é o jeito que você vai receber. Se vir arrastando a cachorrinha, é melhor ficar sentado. Só vem para o altar se quiser receber o que o céu está liberando aqui.
Tem gente chegando. Vai espalhando aí, vai espalhando. Vai espalhando. Vai espalhando. Vai espalhando. Vai deixando espaço aí. Vai deixando espaço no meio de vocês. Vai espalhando, vai espalhando. Os líderes me ajudam aí. Meu Deus. A glória da segunda casa será maior. A pedra que impediu o teu acesso à graça acabou de ser removida. Meu Deus, Jesus dos crentes, que é isso? Quem não é batizado, olhe para mim. Quem não fala em línguas, olha para mim, 1 minuto. É bem rápido o que eu vou dizer. A única forma de se falar em línguas é abrindo a boca. Quem aqui foi batizado com o Espírito Santo dando glória a Deus? Então, o método ainda é o mesmo. É abrir a boca e dar glória. Atos capítulo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. A casa já está cheia. E foram vistas línguas que pousaram sobre a cabeça e começaram a falar. Olhe para mim. Antes da língua vir aqui, ela vem aqui. Primeiro ela pousa na cabeça, para depois você falar. Só que tem gente que a língua vem aqui e ela pensa assim, não, é da minha cabeça. Hoje é a noite de você abrir a boca e falar em línguas. Renan, por quê? Porque eu estou pregando aqui, eu estou vendo brasas acesas na cabeça de jovens aqui. Eu estou vendo. Ai, ó, quer um exemplo? Quer um exemplo? Quem aqui na frente já sonhou falando em línguas? Quem aqui na frente já sonhou? Quem aqui na frente já se viu falando? É como se você se visse falando em língua, mas não falou. Sabe o que é isso? É a brasa que já está na tua cabeça. E o que falta hoje é abrir a boca e falar em novas línguas. Você vai esquecer quem está do teu lado aí agora. Porque o Espírito Santo só pousa aonde existem pessoas disponíveis. Feche seus olhos nesse momento. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Parece que é como se fosse ontem. Eu nunca mais esqueci. Foi num congresso igual a esse aqui. Eu estava no meio da multidão. Eu tinha 8 anos. Meu pai me levou no altar. E ele disse, fica aí e não sai daí. Eu não entendia o que era isso. Mas com 8 anos eu fiquei na ponta do altar. E eu não sei se é ruim ou se é bom. Criança imita tudo que vê, não é verdade? Criança imita. E eu estava no meio da multidão sem entender. E eu ouvi alguém dizendo glória. E eu disse, glória. Alguém do outro lado disse aleluia. E eu, aleluia. Eu só sei que o negócio foi pegando. E eu comecei, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Daqui a pouco não saía mais glória, aleluia. A língua enrolou, só saía glória, 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 glória.
De repente, eu fui batizado com o Espírito Santo. Soltei uma rajada de línguas. Na mesma hora, veio variedade de línguas. Foi uma língua atrás da outra. Uma língua atrás da outra. Eu lembro que naquele dia, eu só senti o meu corpo levantando. E quando eu abri o olho, já era o outro dia. E eu perguntei: pai, o que houve? Meu pai disse: filho, ontem você foi batizado com o Espírito Santo. E eu te carreguei no colo, da igreja até em casa, você falando em línguas. Te deitei na cama, você falando em línguas. E até hoje, eu não parei de falar em línguas estranhas. Jesus me disse que vai batizar com Espírito Santo e com fogo aqui hoje. É hoje, é hoje. Ai, é hoje. Jesus acabou de me dizer: Renan, diga para a minha igreja que esse congresso 2021 será marcado com prodígios, sinais e maravilhas. Eu quero pedir aos líderes, vocês vão se espalhar no meio dessa juventude, e aonde vocês colocarem a mão e clamar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Cadê os jovens que falam em línguas aqui? Deixa eu ver. Fala em línguas aí, fala em línguas. Levanta a mão aí para me ver. Tem jovem aqui em cima que orou a Deus, pedindo a Deus experiência. Senhor, eu queria tanto ter uma experiência com Deus. O dia chegou e é hoje. Eu quero aqui embaixo um jovem batizado com o Espírito Santo, do lado de um jovem que não é batizado com o Espírito Santo. Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Vambora? Então vambora. É hoje. Jovem que está aí no meio também. Pastor, eu sou batizado. Eu quero ter experiência com Deus também. Quer ter? Então vem para cá. Vem comigo. Vamos orar. Vambora. Quem não é batizado que está aqui na frente, levanta a mão, levanta. Quem não é batizado, fica com a mão levantada. Enquanto não chegar um jovem do teu lado, não abaixa a mão. Se chegar alguém do teu lado, você abaixa a mão. Se não chegar, fica com a mão levantada. Rápido, rápido. Os jovens que são batizados com o Espírito Santo, você vai parar do lado de um jovem que está com a mão levantada. Isso, vamos embora. Varão com varão, varoa com varoa. Vamos lá, rapidinho. Isso. Por que, Renan? Porque a Bíblia diz: quando dois concordam na terra, o céu entra em concordância. Quando dois concordam, o céu entra em concordância. Os líderes e obreiros, pastores, vão passar orando no meio do povo. E você vai parar do lado de alguém e vai clamar, vai clamar. Ai, ai, é hoje. Olha lá, começou. Olha lá, começou. Arábia. Meu Deus, vai ser hoje. Jesus, eu quero dezenas de batizados com o Espírito Santo. É hoje. Ei, Jesus, eu estou arrepiado, ele está aqui. Jovens, você que está orando, você que é batizado e está orando, quando você vê que esse jovem falou em línguas, faz um sinal. Você que está orando, quando vê que ele falou em línguas, faz um sinal. Faz um sinal. Olha lá, já batizou o primeiro. Já batizou o primeiro. Já batizou o primeiro. Jesus, é hoje. É hoje. Vai ser agora. É o digo um. É o digo dois. É o digo três. Batiza. Já. Já. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Recebe. 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 Abre a boca da glória. Abre a boca da glória. Pega. Batiza. Solta. Meu Deus, olha lá. Batiza. Como fogo, vem como em Pentecoste.
Batiza então nós. Profetiza. No Espírito. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Recebe fogo. E eu farei o que os teus olhos. Olha lá. Recebe. Quando profetizares, profetiza é com autoridade. Batiza nós. Verdade, ela é força, ela é vida, ela é poder. Quando profetizares, profetiza Jesus, com autoridade. enche. Verdade. Oh! E esses ossos secos viverão. Meu Deus, você que falou em línguas pela primeira vez, recebe agora. Você que ainda não falou em línguas, ainda dá tempo. Abre a tua boca, solta essa rachada. Meu Deus, Jesus, olha lá. Segura. Eita! O Espírito Santo me falou que está batizando gente em casa. Então profetiza. O Espírito Santo me falou que está batizando gente em casa. Amanhã tem mais. Quem foi batizado com o Espírito Santo? Pastor, eu falei pela primeira vez em línguas hoje. Dá um passo para frente. Rápido. Você que falou em línguas, pastor,
eu falei em língua pela primeira vez. Dá um passo para frente, para mim poder tentar contar aqui rápido. Faça isso, dá um passo para frente. Isso. Você que estava orando aí, me ajuda. Você que estava orando aí, me ajuda. Chega para frente. Chega aqui para perto de mim, pode estar aqui, para a gente tentar contar rápido. Eita. Quem foi batizado com o Espírito Santo hoje, falou em línguas pela primeira vez? Levanta a mão, levanta a mão, levanta. Olha lá, fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30. Jesus. Segura. Até onde eu contei, foram 30. Eu sei que tem mais. Pastor, e eu? E eu que não fui batizado? Calma, não fica triste. Não pensa que você está com problema. Não, não. Você vai para casa e amanhã você vai voltar no óleo. Porque Jesus vai batizar pelo menos uns 50 amanhã. Você crê nisso aí? Olhe para mim. Eu estava pregando no interior de São Paulo, na cidade chamada Taubaté. Naquele dia Jesus batizou para mais de 14 jovens com o Espírito Santo. Luquinha, teve um jovem que não foi batizado no culto. Só que quando ele saiu do culto, que ele chegou em casa e foi tomar banho, Jesus batizou ele no box, tomando banho. Eita! A mãe não era crente. A mãe ligou para o pastor. E eu estava hospedado na casa do pastor da igreja. A mãe ligou e disse: pastor, o que é que o senhor fez com meu filho na igreja? E o pastor: o que está acontecendo, minha irmã? Ela disse: não, é que meu filho veio do culto. E aí ele foi tomar banho. E ele está lá dentro do banheiro falando uns negócios que eu não estou entendendo. A mãe colocou no Viva Voz e disse: escuta aí, pastor. A mãe levou o telefone no box. E do outro lado, o pastor colocou no Viva Voz. E o pessoal que estava na casa, a gente começou a ouvir. Do outro lado da linha, o menino no box, falando em línguas estranhas. Línguas estranhas, línguas estranhas. No outro dia, isso foi num sábado. No domingo, o menino foi lá na casa do pastor. Quando ele entrou na casa do pastor, eu não sei se tu crê, mas o rosto daquele menino era como se estivesse brilhando de tanta glória que ele recebeu em casa. Não se assuste se jovem chegar em casa e antes de dormir Jesus batizar com o Espírito Santo. Não se assuste se você estiver dormindo e acordar de madrugada falando em línguas estranhas. Não se assuste se tu for no banheiro e Jesus te batizar com o Espírito Santo. O fogo vai queimar continuamente sobre o altar e não se apagará. Vocês que receberam o batismo hoje, é só o começo. A partir de hoje, saiam daqui falando em línguas. Amanhã fale línguas. Depois da manhã fale línguas. Fale línguas até o arrebatamento da igreja. Porque Paulo diz: aquele que fala em línguas edifica-se. Que Deus abençoe. Pode voltar para o lugar de vocês. Pode voltar. Meu Deus do céu. Alguém do nosso meio aqui hoje: pastor, a minha pedra foi removida. Eu estava
distante do altar. E hoje eu quero me decidir por Cristo. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que estava distante dos caminhos do Senhor. Alguém que está nos visitando. Alguém que veio, que já cantou nesse conjunto, já cantou nesse coral. Ou você que nunca foi evangélico. Pastor, eu até frequento o culto, até conheço a palavra, mas eu nunca tomei uma decisão definitiva por Cristo. No meio dessa glória, tem alguém que hoje quer se decidir por Cristo? Se tem, sai do teu lugar e vem, que eu quero orar por você. Se tem, sai do seu lugar e vem. Amanhã você vai fazer o seguinte: você vai vir e vai trazer alguém não evangélico contigo, porque Jesus vai salvar muitas vidas aqui amanhã. Você crê nisso? Que Deus vos abençoe. Aleluia. Quem foi abençoado diz amém. Então se coloque de pé, vamos para casa. Amanhã a programação vai ser mais enxuta.